Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando sobre o ministério pastoral, amados. Livro de 1 Timóteo, capítulo 3, fala sobre bispo e diáconos. Então vamos ler o versículo 1 até o versículo... Bom, vamos ler o versículo 1 em diante, eu vou ver aonde eu vou parar. A palavra de Deus diz assim: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, temente, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo da contenda, não ganancioso, que governa bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Até aqui, amados, vamos analisar quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja em que Timóteo, ele escreve a Timóteo, que era pastor de uma igreja. Ele dá um conselho dizendo para aqueles que querem exercer o ministério pastoral, para aqueles que querem ser obreiro aprovado por Deus. Quando ele escreve, ele fala sobre aquele que quer ser um obreiro. Ele deve ser pessoas íntegras, uma pessoa de conduta íntegra, que deve instruir as pessoas, inclusive, a ser benevolente, instruir seus filhos. Quando falo em ser filho, falo em sermos pastoreados pelo próprio Supremo Pastor. Sermos submissos a Ele, pois não somos pastores porque um dia fomos simplesmente colocados lá, mas porque somos servos, amados. Porque somos servos e que por isso que somos pastores muitas vezes. Hoje há uma grande dificuldade em assumir esta identidade, o qual tem trazido muitos males à Igreja de Cristo. O pastor não pode ter medo de mostrar para a sua comunidade que não é um super-homem, que também fica triste, que tem dificuldades, que é um cidadão comum, que também tem sentimento. Em suma, o pastor é um homem de carne e osso. O que pode acontecer quando o pastor assume a sua verdadeira identidade é que diz o título de um artigo, amado, escrito há muito tempo. Ou ele está pastoreando a ovelha, ou enfrentando bode, ou ele é um genuíno servo, ou ele é um lobo. Então, quando não assumimos a nossa identidade de pastor,
a nossa mensagem deixa de ser autêntica. É impossível ser pastor sem muitas vezes ser modelo para a própria igreja. Cada um de nós enfrentamos lutas, mas temos que ser transparente, amado, principalmente no seio da nossa família. A nossa família são muitas vezes avaliado quando pregamos a nossa mensagem, a postura que nós temos diante dos nossos familiares. Isso é muitas vezes avaliado quando ministramos no púlpito, muitas vezes. Então precisamos compreender que o pastor pode ter a sua imagem arranhada muitas vezes por muitas vezes ser negligente com sua própria família. A imagem de um pastor pode ser arranhada no momento de não estar fazendo algo em prol da sua própria família. Existem pastores que se preocupam muito mais com as ovelhas do que com os seus familiares. Antes de você se preocupar com a vida de outras pessoas, você deve preocupar com seus próprios familiares. Porque a Bíblia diz que devemos cuidar das ovelhas do Senhor, mas principalmente dos nossos familiares. Porque aquele que abandona os seus familiares negou a fé. É isso que a Bíblia diz. Então devemos cuidar, fazer algo pela igreja, pelos membros. Devemos fazer algo que seja bom espiritualmente. Mas não devemos cair no grande erro de abandonar os nossos familiares. Não podemos cometer esse erro. O pastor não pode estar debaixo do que as pessoas acham ou dizem, mas ele deve estar debaixo da unção ministerial que está sobre ele. Se ele está debaixo dessa unção ministerial, tudo que falarem contra ele cairá por terra. O pastor, ele é um ser mortal. E ele precisa ter o seu momento próprio de lazer, de poder passar com seus familiares, se divertir. Não podemos querer espiritualizar tudo e dizer que temos que viver enclausurados muitas vezes porque somos pastor. Enclausurado dentro de um templo muitas vezes, pois todos os membros têm o seu momento de lazer. Todos os membros muitas vezes passeiam e até falta alguns cultos porque não tem, muitas vezes tem algumas prioridades que eles precisam suprir dentro do seu familiar. E por que não o pastor também? Então quero deixar aqui alguns pequenos comentários que aprendi, amado, acerca do ministério pastoral. Então, quero dizer que ser pastor de tempo integral também, precisamos ter o nosso momento de família, nosso momento de lazer. Existem pessoas que criticam ao seu pastor
e críticas ferem muitas vezes o pastor. Pastorear é um modo de vida e não é um emprego, amados. Todos pastor requer cuidado espiritual e materiais. Um pastor sente frio, sente fome, sente solidão, sente sede. Pastores precisam de uma remuneração. Pastor não recebe salário, amado. Porque ser pastor não é ser empregado. O que o pastor recebe chama-se sustento pastoral. Ele é um servo que tem os seus dons e talentos a serviço da obra e como reconhecimento do seu trabalho prestado pela comunidade. Ele deve receber um sustento pastoral digno. Uma outra exercício que o pastor deve exercitar é pregar. E pregar, amado, exige tempo. Exige, muitas vezes, aflição de alma. O pastor precisa ter tempo para orar. Ele precisa ter tempo para estudar e meditar na palavra da Sagrada Escritura. Imagine um pastor que trabalha uma jornada de 8 horas, que ele sai da sua casa muitas vezes pela manhã para entrar às 6 horas no seu trabalho. Ele sai 4 horas da manhã devido ao trânsito e entra às 6 horas, trabalha até às 16 horas muitas vezes e se locomove de volta para sua casa mais 2 horas, chegando às 18 horas. Que horário que ele terá o tempo para preparar a sua mensagem? Se ele vai promover 3 reuniões durante a semana, que tem igreja, que tem culto todos os dias. Eu já participei de igreja que tinha culto todos os dias. E não era só uma reunião, era 3 reuniões diárias. E muitos desses líderes participavam das 3 reuniões diárias. E como ele estará preparando a sua mensagem? Então, a igreja vem para receber um alimento espiritual. Ele vem para pastar, vem para se alimentar espiritualmente. A preocupação com crise muitas vezes esgotam o pastor. Muitas vezes um culto de libertação acaba esgotando muitas vezes, tanto espiritualmente como emocionalmente, o pastor. O ministério da libertação é um ministério muito grande. O ministério pastoral é pregar, orar, visitar e aconselhar. Esse é o ministério pastoral. E o ensino? O ministério de ensino cabe aos mestres, aos professores e aos doutores. Quem são eles? São os presbíteros, amados. Então, o ensino geralmente cabe, o culto de ensino cabe aos presbíteros. Hoje, pastores estão muitas vezes saturados de responsabilidade que outros podem assumir, mas não assumem. Existe igreja que tem um pastor que é o líder da igreja e dentro dessa igreja tem 20 ou 30 obreiros, mas estão tudo simplesmente como efeito, enfeitando a igreja. Não assume a sua responsabilidade. Deixa tudo sobre o pastor. Muitas vezes
esses pastores acabam ficando saturados de assumir tanta responsabilidade que outros deveriam assumir. Os pastores desejam que o ministro seja usado por Deus, que seja um ajudante dentro da sua igreja. Ele deseja que a igreja cresça e que todos observem o que está sendo feito, quando já agradecerem ao pastor pela mensagem. Quantos já deram uma palavra de ânimo ao seu pastor? Quantos já chegaram à presença de um pastor e dizendo: pastor, eu senti minha alma orar por você. Existe um grupo de irmãs que estão orando pelo presbítero Gregório. Eu tenho colocado algumas orações que eu tenho recebido na minha própria página do Facebook, de irmãs que estão preocupadas com a saúde do presbítero Gregório. E eu não sou pastor dessas irmãs. Elas se alimentam através das minhas mensagens, mas elas têm os seus próprios ministérios. Mas elas sentirem sua alma orar por mim. Então, amado, o ministério, ele é um ministério árduo. Tem pastores que são responsáveis por casamento, e são pastores que devem acompanhar, estar junto desses casal, aconselhando. O pastor, tem um pastor que ele prega na rede social, que ele faz um lindo trabalho, que é o Claudinho Soares. Ele faz um lindo trabalho sobre aconselhamento, embora usando de uma fórmula assim, como se fosse humor, mas ele faz um lindo trabalho na rede social de aconselhamento de casal. Então, o pastor, ele é um membro que tem seus dons, ele tem seus talentos a serviço da igreja, juntamente com a sua família. E algumas pessoas cobram da esposa do pastor, cobra dos filhos dos pastores, por causa do ministério que o pastor exerce. Então, algumas pessoas, ele cuida totalmente a sua vida. O pastor passa a ser alvo, inclusive, dos mexericos dos próprios membros da igreja. Nenhum pastor escolhe ficar esgotado, amado. Quando os pastores estão, muitas vezes, cabisbaixo, triste. Quantos pastores hoje perderam a motivação para ministrar? Em vez dos membros se aproximar dele, em vez de os membros procurar saber o que está acontecendo com ele, tornam-se críticos da vida do pastor. Quando o membro vê muitas vezes um pastor cabisbaixo, triste, eles começam a suspeitar, dizendo: o pastor está em pecado. Não sabe que luta, que batalha que esse pastor está passando. Os pastores desejam que as pessoas orem por eles. Mas muitas pessoas não lembram de orar pelo seu pastor. Muitas pessoas só querem criticar seu pastor. O próprio Senhor Jesus, ele chamou seus discípulos, levou à parte, e ele disse aos seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Permanecei ao meu lado. Oreis comigo, disse ele. O Senhor Jesus precisava que alguém orasse por ele. Imagina nós, que somos seres que enfrentamos batalhas diárias,
que enfrentamos lutas cotidianas. Muitos pastores estão sorrindo no púlpito, mas dentro da sua alma está uma angústia tão grande. Problemas que se amontoaram no decorrer do seu ministério, se desgastaram muitas vezes e nunca foram reconhecidos pelas ovelhas. E quando ele mostra uma fraqueza, que ele fica cabisbaixo, entristecido, as ovelhas começam a apontar dizendo: o pastor está em pecado. Pense nisso, amados. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus eu oro nesse instante, pedindo, Senhor, que a minha mensagem, que essas palavras, que não são minhas, Pai, venha encontrar guarida na alma deste meu irmão, desta minha irmã, instruindo, Senhor, aos jovens que querem exercer o ministério pastoral, que muitas vezes passaremos por lutas, por dificuldades, por ser pastor de tempo integral. Muitas vezes passamos por frio, por sede, por fome, e temos que nos manter, muitas vezes, numa condição de não mostrar que estamos passando por tudo isso, para que as ovelhas não percam o ânimo e desviem-se do aprisco do Senhor. Por isso eu oro por todos aqueles que exercem o ministério pastoral, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu clamo e suplico a Ti, pedindo a Tua graça. Amém e amém.